Então, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor César, irei trabalhar com vocês a disciplina, né, de topografia altimetria. Então, eu desejo aí um excelente semestre, tá, a todos aí, né, nos estudos. Aí eu coloquei algumas bibliografias, tá? Eu coloquei uma apostila aí de suporte, tá, da disciplina de topografia, que abrange tanto a planimetria quanto a altimetria, tá, uma pequena parte da altimetria. E algumas outras bibliografias complementares que estão nessa pasta, tá? Sobre terraceamento, sobre... Então, por exemplo, nesse primeiro encontro, eu sugiro vocês ler as primeiras 24 páginas, tá? Desse livro aí, digital, na Introdução à Altimetria, tá? Para dar um suporte aí inicial, tá? Na parte dos equipamentos utilizados, né? Nos nivelamentos altimétricos. Então, aí tem alguns outros materiais, tá, de suporte. Se caso surgir lá alguma dúvida, tá, vocês podem pesquisar. Então, de início, eu sugiro nesse material aí, na introdução à altimetria, vocês lerem. Aí tem a parte... Eu vou falar um pouco dos conceitos aí da altimetria, daqui a pouco. Então, eu sugiro vocês lerem essa primeira parte aí. Aí a parte que fala de cota, são alguns conceitos, né, diferença de nível, nivelamento, equipamentos de altimetria, até a página 24, tá? E aí da página 25 para frente, né, aí vem os métodos de nivelamento, e aí vai ser no outro encontro, né, que a gente vai falar, né, dos métodos de nivelamento, tá ok? Então, aí são alguns equipamentos, né, que a gente vai estar utilizando aí, né, para essas medições em campo, aí, né, na parte prática da disciplina. Então, topografia e altimetria. Esse termo, altimetria, alt quer dizer altura, tá? Metria, medição. Então, se a gente fosse definir, né, o termo altimetria, seria o quê? A parte da topografia, né, que estuda a medição, né, de diferença de nível entre dois ou mais pontos no terreno. E a representação do relevo também, né? A representação do relevo por meio aí, né, de plantas ou cartas topográficas, tá? Então, o termo metria, né, quer dizer medição. Então, e a gente vai estar trabalhando, né, os equipamentos aí, né, de medição, né, de diferença de nível, declividade. Então, a gente tem algumas aplicações aí, né, da altimetria na área agrícola. Aí a gente vai dar mais importância, né, mais relevância, né, para algumas, como, por exemplo, o terraceamento, né, que é uma prática de conservação de solo. E claro que a altimetria também ela é aplicada em outras áreas, né, do conhecimento. Então, a área de engenharia, né, as engenharias aí, né, praticamente todas as engenharias, engenharia civil, engenharia ambiental, né, tem a topografia, né, na sua grade curricular. Então, não só no curso de agronomia, né, a gente tem a disciplina, né, de topografia e altimetria, como também em outros cursos aí, né, de graduação. Então, qual que é o objetivo da disciplina? Então, o objetivo é proporcionar ao aluno, né, conhecimentos técnicos e práticos, né, de levantamentos altimétricos, então, relacionados às atividades agrícolas e à conservação do meio ambiente. Então, quando a gente fala de conservação do meio ambiente, então a gente pode considerar o seguinte: numa propriedade rural, o agricultor ele vai ter lá uma área de reserva legal e áreas de cultivo. Então, sempre que possível, é importante ele fazer o quê? Um levantamento plano altimétrico, né, da propriedade. Então, aquelas áreas de maior declividade, elas podem ser destinadas, né, para a reserva legal. E as áreas mais planas, a áreas de cultivo. Então, são áreas, né, mais suscetíveis, né, a problemas de erosão. Então, dar mais prioridade, né, para cultivo nas áreas planas. E devido também, né, a maior facilidade, né, de mecanização, né, nas áreas mais planas, né, de menor declividade. Então, por isso é importante aí, né, o conhecimento aí, né, o levantamento altimétrico, né, o plano altimétrico, nas áreas agrícolas, né, nas propriedades rurais. Objetivos específicos. Então, a gente vai estar trabalhando os métodos de levantamento altimétrico. Então, existem diferentes métodos, né? Então, tem métodos que a gente vai trabalhar com um equipamento em um único ponto, que a gente dá o nome de estação, e existem métodos, né, que a gente vai ter que mudar esse equipamento de um ponto para outro. Então, a gente vai ter o quê? Um nivelamento que a gente chama de nivelamento composto, tá? Mas aí, no decorrer da disciplina, né, a gente vai trabalhar esses métodos.
Então, existem diferentes equipamentos, né, equipamentos com memória interna, né, tipo a estação total, né, onde a gente pode armazenar, né, coordenadas do terreno, não só distância horizontal, como também a distância vertical. Então, por exemplo, cotas do terreno, né, de diferentes pontos, e a gente pode fazer, no caso, né, a transferência desses dados, né, para o computador. Então, utilizar lá um cabo USB, né, e transferir arquivo. E a gente pode estar utilizando também, né, equipamentos mais simples de medição, como, por exemplo, o nível óptico, onde a gente precisa, né, de uma planilha de anotações, tá? Talvez a gente vai medir, simplesmente medir um desnível, né? Talvez é até mais rápido, né, a gente utilizar um nível óptico, dependendo da situação, né, do que talvez, né, utilizar uma estação total. Assim, por questão, né, de ter que transferir, né, para o computador e tudo mais. Talvez um cálculo mais simples, né, uma medição, vamos dizer, mais rápida, a gente pode utilizar aí equipamentos mais simples, né, desde um nível óptico, um nível de mangueira. Então, são equipamentos aí, né, se o manuseio for feito de forma adequada, vai possibilitar, né, uma excelente precisão aí, né, nas medições. Então, vamos ver aí aplicações, né, desses métodos de levantamento nas atividades agropecuárias. Então, não só atividade agrícola, né, a gente pode ter também, talvez, na área de construção rural, né, vocês têm a disciplina de construção rural, né, do professor Túlio. Eu acredito que ele deve abordar também alguma coisa aí, né, relacionada à terraplanagem, talvez, né, para construções rurais. Talvez um galpão, né, talvez um aviário ou algo desse tipo, né, então precisa aí, né, de fazer uma sistematização de terreno, né, antes da etapa, né, de construção. Manusear equipamentos, então aqui a gente teria a parte prática da disciplina. Então, eu citei alguns equipamentos aí, né, que a gente trabalha aí na disciplina. Então, em levantamentos altimétricos e plane-altimétrico. Então, um levantamento altimétrico, a gente faz o quê? Medição de desnível, cotas do terreno. E quando a gente fala, né, um levantamento plane-altimétrico, além da gente medir desnível, a gente faz o quê? A medição da área, né? Então, a gente faz a medição de coordenadas, né, daquela área, distâncias horizontais, e representa isso, né, num mapa, né, numa planta topográfica. Então, aí a gente tem a representação, né, do relevo e da área, no mapa plano e altimétrico. Depois a gente vai ver situações aí, né, algumas representações, né, de mapas plano e altimétricos, para vocês terem uma melhor noção aí, né, do que é uma planta plana e altimétrica. Realizar nivelamentos, a parte de diferença de nível, declividade, então isso aqui a gente vai abordar bastante aí, tá, na disciplina. Sistematização de terreno, então seria o quê? A terraplanagem, né? Então a gente vai ter corte, aterro, cálculo de volume. Então a gente pode calcular volume de solo, volume de terra, né? Talvez dependendo aí, talvez numa construção rural, talvez uma terraplanagem. Então a gente pode fazer aí cálculo de volume. Talvez um reservatório de água para piscicultura, né? A gente pode estimar também o volume de água armazenado. Então, a gente pode obter cotas, né? Talvez do fundo, né, de um reservatório, pode obter a área dele e estimar, né, o volume de água armazenado. Talvez uma represa, né, na fase de construção, a gente pode fazer um levantamento para saber, né, quantos metros cúbicos, né, se aquele volume é suficiente ou não, né, talvez para irrigar uma lavoura, algo desse tipo, tá? Conhecer técnicas de levantamento altimétrico, determinar o espaçamento entre terraços, então aí a gente vai ter espaçamento vertical entre terraços, né, e espaçamento horizontal, então isso aí vai depender da declividade, não só da declividade, né, depende da cobertura vegetal, do tipo de cultura, né, o que mais? Textura do solo também influencia, né, nesse espaçamento, né, de terraço. Então, seria o quê? As curvas de nível em lavouras, né, que a gente dá o nome de terraço. Então, a gente tem aí, né, uma prática de conservação de solo, uma prática mecânica, né, de conservação de solo. Elaborar plantas altimétricas e plane-altimétricas. Então, aí, né, o uso de alguns softwares também, né, aí na disciplina. Estimar o volume de água armazenado em reservatórios, o que eu falei, né, represamento de água. Então, a gente tem aí uma lista de conteúdos
Eu coloquei esses conteúdos aqui na sequência, mais para vocês terem uma noção, né, do que a gente vai trabalhar. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar alguns conceitos aí dentro da disciplina. Aí, no segundo encontro, aí vamos falar também dos equipamentos, tá, de medição. Não coloquei aqui, mas vamos falar dos equipamentos, tá? Esse item 3 aqui, a gente vai adiantar ele, né, falar ele antes dos métodos de nivelamento, tá? Aí, no segundo encontro, a gente vai trabalhando esses métodos, né? O nivelamento geométrico simples, o geométrico composto, o nivelamento estadimétrico. Aí eu não coloquei aqui, mas o nivelamento trigonométrico também, tá? Faz parte aqui dos métodos de nivelamento. Os instrumentos de nivelamento, né, as funções de cada um, né, noções e manuseio. Diferença de nível. Então, aí a gente pode ter vários tipos de visada, né, quando a gente usa um equipamento coluneta. Então, a gente pode ter visada horizontal, a gente pode ter visadas em aclive ou declive, visadas ascendente ou descendente, né, quando a gente tem o quê? Alteração, né, do ângulo vertical do equipamento. Porque o nível óptico, né, ele tem um ângulo vertical de 90 graus. Então, o ângulo aqui do nível óptico seria o quê? Então, se a gente considerar a vertical, né, que passa pelo eixo aí do equipamento, então a gente teria um ângulo de 90 graus fixo, né? Porque quando a gente usa um equipamento que tem inclinação da luneta, a gente pode inclinar essa luneta morro abaixo ou morro acima, em aclive ou declive. Então, aí a gente vai ter outras situações, né, de visadas e de determinação, né, da diferença de nível, tá? Então, a estação total, né, o teodolito, ele nos possibilita, né? Então, são equipamentos que possibilitam visadas em aclive ou declive, tá? Ascendente ou descendente. O ângulo vertical diferente de 90. E depois a gente vai estar trabalhando aí, tá? Esses métodos aí, né, de medição. Levantamento plano e altimétrico, então, elaboração de plantas. Então, a parte de sistematização de terreno. Então, será que um dos trabalhos, possíveis trabalhos, tá, que vocês vão fazer aí, né, na parte prática da disciplina, né, um levantamento plano e altimétrico, com determinação de cotas do terreno e a elaboração da planta, tá? Então, considerando lá as cotas, né, e fazer também a sistematização do terreno. Interpolação de curvas de nível, então também outra parte aqui interessante, né? Então, quando a gente vai elaborar um mapa plano altimétrico, né, a gente pode plotar, né, as curvas de nível do terreno. Sistematização, né, aquilo que eu falei, né, a parte de corte, aterro, volume, representação gráfica aí, né, dessa sistematização. Terraceamento. Então, a parte de terraceamento, né, a gente tem lá, né, as funções dos terraços, né, os tipos de terraço, que a gente pode ter terraço em nível, pode ter terraço em desnível, né, ou em gradiente, atendendo lá uma determinada declividade. Então, para áreas muito inclinadas, onde a gente pode ter um grande volume de água, né, no escoamento de água da chuva, geralmente a gente utiliza terraços em desnível, tá? Com uma pequena declividade. Porque a construção do terraço em nível, talvez a estrutura, né, não é suficiente para conter, né, o volume de água da chuva. E aí a gente tem que escoar parte dessa água, né, para um local seguro, sem causar erosão. Então, ele é um terraço, né, que vai diminuir a velocidade do escoamento. Então, ele vai ter função de infiltrar água e escoar água, tá? Para um local seguro, né, sem causar erosão. Então, espaçamento de terraço, locação de terraço. Então, isso aqui também é uma etapa importante, né, da locação de terraço. Declividade e estimativa de escoamento superficial. Então, em áreas agrícolas, então, cada vez mais a gente está tendo chuvas mais intensas, né? E a gente ainda tem áreas não só de semeadura direta, como também áreas, né, de cultivo, de preparo de solo convencional, né, fazendo aração, gradagem, onde a gente pode ter grandes perdas de solo, né, devido ao escoamento superficial. Então, é importante aí, né, a gente ter uma estimativa aí, né, de escoamento superficial, né, em função da declividade, tá? Cálculo de volume, no caso, de volume de reservatórios, né?
Então, a gente vai ver aí métodos, né, para estimar volume, no caso aí, volume de água em reservatório, ou mesmo volume de terra, né, no caso de uma terraplanagem, de uma elevação. Então, na engenharia civil, né, utiliza muito aí, né, os métodos, né, de estimativa de volume, talvez para a construção de rodovias, né. Então, para estimar a quantidade de horas máquinas também, né, talvez numa pavimentação asfáltica, então é uma área irrelevante, tá? Então, principalmente aí, né, para engenharia civil. Então, pessoal, é o seguinte, então, metodologia de ensino. Então, nesse formato EAD, né, então a gente vai estar fazendo aulas expositivas, tá? Então, apesar de vocês terem lá o material, né, para leitura, então a gente vai estar fazendo aula expositiva aí, né, apresentando aí, né, alguns arquivos, aula mesmo, né, arquivos de slide, apresentando também situações, exemplos, tá? Aí, né, de levantamentos, resolução de exercícios, e presencialmente, né, a gente vai fazer atividades práticas em grupos, tá? Então, geralmente, a gente faz grupos, né, de 4 alunos, né, 4 ou 5 alunos, né, para manuseio de equipamentos. Então, seria aí um treinamento, né, aí no manuseio de equipamentos. Eu acho que não teria relevância, né, a gente fazer uma disciplina toda em EAD, né, sem treinar aí, né, a parte de manuseio. Utilização de softwares, tá? Aí tem um software da Estação Total, né, o Data Geosys, isso que é um software que eu posso disponibilizar depois para vocês, tá? Assim que estiver trabalhando a parte prática aí da disciplina. A gente utiliza também bastante o AutoCAD, né? Utilizou lá na planimetria, na altimetria também, né? Alguns trabalhos aí, né? Algumas plantas aí de topográficas, né? A gente acaba utilizando o AutoCAD. Ou converte arquivos também, né? A gente pode converter arquivo de GPS, né, levar para o AutoCAD, arquivo de estação total, né, que talvez fez download lá no Data Geosys e depois, né, exporta para o formato DWG, né, e trabalha, né, plota esse arquivo, né, a planta dele lá no AutoCAD, para arquivo PDF, né, ou imprime diretamente do AutoCAD. Disciplina, né, de manuseio de equipamentos. Aqui há alguns lembretes, tá? Mas se quando for realizar as aulas práticas, então, questão aí, eu acredito, tá? Por ser uma turma grande, né? Quando retornar, eu acredito que tenha que dividir essa turma, né? Em turmas, 2 turmas, talvez, de 20 alunos, né? Eu acho que está totalizando lá aproximadamente 40 matrículas, até mesmo por questão de aglomeração, né? Distanciamento, eu acredito que no retorno, né? A gente deva dividir a turma em 2, tá? 2 turmas de 20 aí, né, para conseguir fazer um bom trabalho. Então, geralmente, a gente faz lista de presença, né, no início e no final da aula, não tem nenhum problema, né, caso o aluno chegar atrasado, talvez, e por questão de transporte, né, pode ocorrer lá algum imprevisto. Então, o aluno pode participar normalmente da aula. Então, respeitar os prazos de entrega de avaliações, então, isso aqui é relevante, tá? Uso de calculadora científica em todas as aulas, inclusive as aulas práticas, tá? É importante vocês levar uma calculadora científica. Talvez para fazer uma conferência de ângulos, né, lá no campo, talvez pode surgir uma dúvida lá, né, se o levantamento está correto ou não. E aí você pode pegar lá uma planilha de ângulos horizontais, por exemplo, né, e fazer uma conferência se aquela soma de ângulos, né, está correta ou não, tá? Então, importante aí, né, a calculadora científica. Atividades práticas, né, em campo, tão importante também, né, uso de calçado fechado, camisa de manga longa, chapéu, né, questão de sol aí, né, cada dia mais quente, vamos dizer assim, né, então importante aí, né, vocês irem preparados aí, né, para essas atividades práticas. Talvez levar água, né, talvez vai fazer um levantamento topográfico, né, a manhã toda, talvez das 7h30 às 11h30. Então, importante, né, vocês levar água também, né, para não passar sede lá no campo. Bibliografias da disciplina. Então, lá no plano de ensino, tem lá as bibliografias básicas, né, mas como agora vocês não estão tendo acesso, né, à biblioteca, talvez não é tão relevante, né, colocar essa bibliografia básica. A maioria de vocês aí, né, pesquisa bastante lá pelo Google, né, arquivo, quando tem uma dúvida qualquer, né, então, a gente sempre recorre aí, né, a vídeos do YouTube também, né, quando surge qualquer dúvida sobre um determinado assunto. Mas é importante, né, a gente ter aí essas referências, né,
Então, a gente tem toda uma sequência, né, quando a gente pega lá um material, né, talvez tenha lá a parte dos equipamentos, a parte dos métodos de levantamento, talvez tenha uma explicação, né, com mais detalhe, né, situações, exemplos, né, de levantamento. Então, a gente tem a bibliografia básica da disciplina, existem bibliografias complementares, alguns materiais aí, né, que for esse livro, Manual do Topógrafo, esse é um material que acho que a biblioteca adquiriu, né, recentemente. Então, importante depois, talvez, né, no retorno presencial, né, vocês dar uma consultada aí, né, nesses materiais. Aí tem lá aquela apostila que eu coloquei lá no Moodle. Aí tem manuais também de equipamentos, tá? Então, por exemplo, os teodolitos têm manuais, a estação total tem manual também. E talvez surja dúvida, né, a questão de manuseio de teclado, né, de estação total. E quando você pega lá uma estação total do fabricante FOIF, não é a mesma coisa, né, de uma estação total de outro fabricante, né, uma estação total da Topcon, da Ruid. Então, tem diferenças aí, né, no teclado. Então, os manuais de equipamentos, né, é importante sempre, né, a gente dar uma consultada neles. Até mesmo para a gente não esquecer, né? Talvez passe um tempo sem usar, né, a gente acaba esquecendo lá, né, alguma função, né, do teclado. Então, pessoal, vou passar aqui para um segundo arquivo. Só fechar esse aqui. Alguma dúvida aí nessa primeira parte? Então, a gente vai ver aqui agora alguns conceitos, tá, da altimetria. Então, a gente já definiu aí o termo altimetria, né? Então, seria a parte de topografia, né, que estuda os métodos de medida de diferença de nível no terreno. E a representação, né, desse relevo num plano. Então, por exemplo, se a gente tem uma elevação, então essa elevação ela pode ser representada, né, por meio de curvas de nível. Então, a gente vai ter ali a indicação, né, das altitudes, e quando a gente tem a curva de nível interna com maior valor de altitude, então a gente tem uma elevação. Se fosse o contrário, a gente teria o quê? Teria uma depressão. Então, por exemplo, se fosse ali 20, 40, 60. Então, a gente teria um relevo, né, diferente. Então, a gente teria uma depressão, né? Ou talvez um vale também. Então, essas curvas de nível, né, elas têm algumas características, tá? Então, quando a gente observa, né, numa carta topográfica. Hoje a gente vai ver aí um arquivo, tá, de carta topográfica. Então, aqui são alguns conceitos importantes, tá? Conceitos aí, né, que vocês não podem esquecer, aí dentro da altimetria. Então, referência de nível. Então, a referência de nível é o quê? Ela é uma superfície plana de comparação, tá? A partir dela, a gente mede as diferenças de níveis ou cotas do terreno. Quando a gente tem uma referência de nível qualquer, o RN aqui é referência de nível, tá? Então, se eu tiver uma referência de nível qualquer, pode ser, por exemplo, a superfície de um lago, pode ser o nível da água de um reservatório, pode ser a cota de um piso. Então, a gente vai fazer medições, né, de desnível a partir dessa referência, e essas alturas aqui a gente dá o nome de cota, tá? Então, tem aqui a cota do ponto A, que é indicada por essa altura aqui, né, a altura A. Vou ter aqui a cota do ponto B, a cota do ponto C, e assim por diante. E quando a gente quer saber uma diferença de nível, por exemplo, a diferença de nível entre os pontos D e E seria o quê? Seria essa distância vertical, né, entre esses pontos, tá? Estou riscando aqui, mas ficando um pouco torto, né? Mas vamos. Então, aqui eu teria a diferença de nível, tá? Entre os dois pontos. E o que seria a declividade, hein? A declividade seria o que é a representação dessa inclinação. E pode ser dada em graus ou pode ser dada em porcentagem, tá? Então, a declividade é o que? A razão da distância. Eu não coloquei o conceito aqui, né? Mas é a razão da distância vertical, né? Ou diferença de nível, pela distância horizontal. Vezes 100, né? Se a gente vai representar isso aqui em porcentagem. Então, teria aqui a distância horizontal, pH, e a diferença de nível. Então, é a razão das duas, né, distâncias, vezes 100. E eu posso calcular essa declividade também, né, em graus. Talvez eu tenha lá uma declividade de 30 graus.
essa declividade de 30 graus, ela vai resultar um valor, né, em percentagem. Então, essa declividade aqui, ela seria o quê? Quando eu faço diferença de nível sobre distância horizontal, isso aqui seria a mesma coisa que a tangente do meu ângulo de inclinação. Porque eu tenho o cateto oposto, a diferença de nível é o cateto oposto, e a distância horizontal, né, é o cateto adjacente. Então, a gente pode dizer que a declividade D, ela é igual a tangente do ângulo de inclinação vezes 100. Eu posso calcular essa declividade dessa forma também, tá? Então, seria outra forma aí, né, de expressar a declividade. Então, a gente pode expressá-la em graus, minutos e segundos, ou em porcentagem. Então, aí depois eu vou fazer um esquema ali, para ficar mais claro aí, tá? Esses conceitos aí, né, de cota. O que é a altitude? A altitude seria a distância vertical entre um ponto qualquer na superfície terrestre e o nível médio do mar. Então, quando essa referência de nível for o nível do mar, a gente dá o nome dessas distâncias verticais, né, de altitude, tá? Aqui tem um esquema, um exercício aqui, né, só para a gente entender. Eu coloquei aqui as respostas, mas eu coloquei lá no... Eu vou só colocar aqui, vou pegar essa primeira parte aqui da pergunta, só para a gente responder aqui, tá, essa questão. Aí a gente faz aqui, né, usando aqui a mesa digitalizadora, que eu acho que fica melhor. Eu já coloquei aqui a figura aqui, tá, desse exercício. Não sei se o pessoal está conseguindo enxergar aí o tamanho. Talvez fica pequeno aí para vocês, né? Só descer um pouco mais aqui. Então, pessoal, é o seguinte, nesse exercício, depois a gente confere lá com as respostas, né? Então, a gente tem um esquema aqui, né, do nível do mar. Então, a gente dá o nome de altitude, né, essas distâncias verticais. Esse aqui é um conceito que já é de conhecimento aí de vocês, né? Então, sendo a altitude dos pontos A e B 216 metros e 325 metros, então a gente tem aqui, né, o ponto B. Então, eu tenho a altitude, aqui está respectivamente, né? Então, a altitude de B, 300 e... Deixa eu colocar uma escrita aqui um pouco mais fina. Eu acho que vai ficar melhor, né? Senão a gente escreve... Então, 325. Então, 325 metros, altitude de B. Aí eu tenho aqui o ponto A, né, nessa elevação. Então, estou falando ali, né, altitude de A, 216 metros. O que tinha mudado aqui, né, mas não alterou. Então, 216 metros. Aí a gente tem algumas perguntas. Ó. Ainda tem outra informação, né? E a cota do ponto A, 170 metros. Então, essa cota aqui, ela está sendo medida a partir de um plano de referência qualquer, que é o nível da água desse rio. Então, é uma superfície plana, né, de comparação. Então, a gente tem a cota do ponto A. Então, a cota do ponto A, 170 metros. Então, 170 metros. Aí a gente tem algumas perguntas. Ó. Qual a diferença de nível entre A e B? Quanto que daria essa diferença de nível aqui? Então, só para a gente entender os conceitos aí, né, para ficar claro, né, o que é cota, o que é diferença de nível. Então, eu posso calcular essa diferença de nível como? Eu posso pegar as diferenças de altitude, não posso? Então, na letra A, então a diferença de nível, então dN, então dN AB, né, entre A e B. Então, a gente pode pegar, né, a altitude de B menos a altitude de A. Então, a gente pode fazer a diferença aí, né, das duas altitudes, né? Altitude B menos altitude... A escrita aqui fica um pouco ruim, pessoal, mas vamos devagar aqui escrevendo, né? Então, a diferença de nível AB... Então, daria quanto isso aqui? Em 325 menos 216, quanto que dá aí essa diferença? Que vai dar 109, né?
é isso mesmo, né? Só conferindo aí. Menos 216. Então, 109 metros aí, né? A diferença de nível entre os dois pontos. Então, 109 metros. Aí tem outra pergunta, letra B. Qual a cota do ponto B? Quanto que dá a cota do meu ponto B? Então, se a superfície de comparação é o nível da água no rio, eu vou ter que fazer o quê para calcular a cota do ponto B? Eu posso pegar a cota do ponto A mais essa diferença de nível. Não posso? Então, na letra B, então a cota B, então eu posso fazer ela da seguinte forma, eu posso pegar a cota A mais dm, então mais a diferença de nível, AB. Então, a cota B daria quanto, hein? Então, eu teria que pegar a cota A, né? A cota A é 170, né? Que foi informada aqui no enunciado, né? 170 mais 109. Então, a cota B vai dar quanto, hein? Vai dar 279, né? Então, 279 metros. Então, esses 279 metros, né, seria medida a partir desse plano de referência, né? Que é o nível da água no rio. Aí tem outra pergunta, a letra C. Qual a altitude do nível da água no rio? O que eu teria que fazer, hein? Então, para mim saber essa altitude, eu posso pegar a altitude de B menos a cota do ponto B, né? Porque essa medida aqui seria a cota do ponto B, né? Então, a cota B que a gente acabou de fazer. Então, eu posso pegar 325 menos 279. Não é isso? De onde que é esse... Ah, tá. Então, vamos ver aqui, né? Então, letra C, altitude do rio. Só para a gente entender aí os conceitos, né, de cota e tudo mais. Altitude rio. Então, seria igual o quê? Seria a cota B, aliás, a altitude B, né? Então, ia ser uma questão de interpretação, né? Menos a cota, né, que é a cota B, né? Então, essa altitude daria quanto, hein? Altitude rio. Então, teria lá 325, né? Então, 325 menos 279, né? Espera, deixa eu tô uma imagem aqui na tela aqui. Então, 325 46. menos 279. Então, vai dar 46, com altitude no rio. Igual a 46 metros. Então, beleza. Aí tem outra pergunta, letra B. Qual a profundidade máxima do rio, sendo a altitude D igual a 155 metros e diferença de nível DC 134 metros? Como é que ficaria esse aí, hein? Então, aqui é uma interpretação, né? A profundidade do rio seria essa medida aqui, né? O que a gente pode fazer aqui agora? A gente tem a cota do rio. Aliás, a gente tem a altitude, né? Então, vamos colocar aqui letra D. Então, essa profundidade, que foi dada a altitude de D, e a gente tem a diferença de nível DC. A gente tem essa diferença de nível aqui, né? A diferença de nível 134 metros. E a outra informação aqui, né? A informação da altitude, né? Altitude de D.
Então, se a altitude D é 155, qual que é a altitude de C, hein? Então, eu vou pegar 155 menos 134. Então, eu teria que fazer a altitude de C. Então, vai ser o quê? Vai ser a altitude de D. Eu não vou escrever, eu vou colocar só os valores. Então, vai ser 155 menos a diferença de nível, né? 134. Então, a altitude de C... Isso aqui vai dar quanto? 155 menos 134, 21, né? Então, 21 metros. Quanto seria a profundidade aqui do rio? Então, é só eu pegar a altitude aqui do nível da água menos a altitude de C, né? Eu vou ter a profundidade do rio. Então, aí eu estou fazendo aqui uma segunda conta aqui nessa letra D. Então, a profundidade... Vou colocar assim, né? Prof. Rio. Então, seria essa altitude do rio, né? 46, né? Que a gente determinou. 46 menos altitude C, 21. Ficou claro aí, pessoal? A profundidade rio. 46 menos 21. 25 metros, né? Então, só para a gente entender, esse exercício aqui, só para a gente entender esses conceitos aí, tá? De cota, diferença de nível. Porque na prática, a diferença de nível, ela é quase a mesma coisa que a cota, né? Só que aí, por exemplo, quando a gente vai determinar diferenças de níveis no terreno, a gente atribui uma cota nesse plano de referência. Para não ter cotas negativas e positivas, geralmente a gente trabalha com valor de cota, né, acima de zero no plano de referência. Talvez cota 10, cota 100 ou cota 1000, para não ter cotas negativas, tá? Porque talvez a gente poderia ter cotas negativas, né? Se eu colocasse cota zero, por exemplo, se eu colocasse cota zero aqui no nível da água do rio, eu teria uma cota no ponto C negativa, tá? Então, aí é uma questão de interpretação, tá? Claro que a gente pode ter cotas negativas também. Só que quando a gente vai fazer diferença de nível, né, aí tem que tomar um cuidado aí, né, com a questão do sinal. Ficou claro aí, pessoal? Então, profundidade do rio, máxima do rio, né, 25 metros. Então, aqui são as respostas lá, né, que a gente obteve. Então, a altimetria, ela estuda a descrição do relevo, num plano, o relevo ele é tridimensional, né, porque quando a gente marca, por exemplo, um ponto com o GPS, né, a gente vai ter 3 informações. A gente vai ter a latitude, a longitude e a altitude. Então, a altimetria, ela busca representar esse relevo, né, num plano. Então, num plano de 2 dimensões. Então, quando a gente elabora lá, né, uma planta topográfica, a gente tem apenas 2 dimensões. E aí a gente faz o quê? A gente representa esse relevo, né, por meio de curvas de nível. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma elevação. Cada curva aqui tem um valor de altitude ou cota. Então, a gente tem o quê? A representação, né, das curvas de nível, né, com esses valores de altitude. Então, aqui no caso, né, variando de 0 a 40. Então, maior valor de altitude, né, na curva mais interna. Então, nesse caso, eu tenho uma elevação. Poderia ter o contrário também, né, a depressão lá, como eu falei. Então, por exemplo, quando a gente tem um reservatório de água, talvez uma represa, né? Talvez você tenha mais próximo ali, né, Então, você vai ter lá um espelho d'água. Geralmente, talvez a parte do meio é a parte mais profunda, né, onde você vai ter menor cota. E aí, quando você tem uma depressão, né, ou talvez lá um reservatório, não tem como você estimar, né, o volume de água armazenado ali naquele reservatório. Então, você vai ter uma área. Talvez no AutoCAD mesmo, né, você consegue medir essa área, né, apesar de ter aqui uma superfície curva. E aí você pode fazer o quê? Uma profundidade média. Só que para ter uma melhor precisão, você tem que fazer o quê? Tem que fazer uma série de pontos, de cotas, né, do fundo, e fazer uma cota média. E aí, quanto menor, né, o espaçamento de pontos, né, você faz um levantamento altimétrico, obtém as cotas do fundo.
faz uma cota média e aí pega, né, a profundidade média. Porque, por exemplo, se a parte mais profunda estiver na cota 10 e o nível da água tivesse, por exemplo, na cota 40, aí você pegar na 40 menos 10, você teria uma profundidade aqui de 30, né, de 30 metros de profundidade. E aí você pode estimar, né, o volume de água armazenado, né? Área vezes profundidade média. Então, curva de nível, né, então, o conceito, né, então é uma linha imaginária num mapa, né, que representa pontos, né, de mesma altitude ou cota. Então, esse termo, talvez o pessoal use o termo curva de nível, né? Por exemplo, lavoura, então, no caso, o nome correto seria terraço, tá? Então, a gente vai ter uma prática mecânica, né, de conservação de solo. Então, o termo curva de nível, né, ele é mais apropriado para mapas, tá? Que a gente tem lá, talvez, uma carta topográfica, né, e tem lá a representação das altitudes, né, por meio de curvas de nível. E já a prática mecânica de conservação de solo, então, a gente dá o nome de terraço. E aí a gente tem vários tipos de terraço, né? Nível, gradiente e tudo mais. Existe uma diferença também entre esses termos, que eu acho que eu até tinha abordado lá na planimetria, né? Mapa, carta e planta. Então, o que faz diferenciar, né, é a escala de representação. Então, a gente usa mapa para áreas maiores, né? Por exemplo, a área de um estado, a área do país, né? Então um fator, a gente tem o quê? Uma escala pequena, que representa poucos detalhes. Aí, por exemplo, carta, a gente teria escalas aí, né, na casa aí de 1 para 50 mil, né, 1 para 25 mil. Então, a gente vai ter uma maior quantidade de detalhes, né, do que no mapa. Então, aqui a gente tem uma escala maior. Então, aqui é como se fosse uma fração, né, 1 barra 25 mil. E planta para mapas com escala grande. Então, escala de 1 para 500, 1 para 1000, ou talvez até 1 para 100, né, no caso de uma construção. Então, né, variando aí de 1 para 100 até 1 para 10 mil, né, então a gente daria o nome de planta, tá? Talvez a planta de uma horta, de uma chácara, de uma casa, né, de uma construção, ou mesmo de um loteamento, então aí a gente dá o nome de planta. Eu coloquei aqui um link onde vocês vão encontrar cartas topográficas de município, tá? Então, aqui é no site do IBGE. Talvez para vocês tenham uma melhor noção aí, né, do que com a carta. Mas eu vou abrir uma aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem um mapa. Então, no mapa, a gente vai ver poucos detalhes, né? Então, tem uma escala pequena. A gente pode ter mapas aí, né, diferentes. Mapa de relevo, mapa de solos, mapa, ou talvez de vegetação, né? Mapa de hidrografia e tudo mais. Então, pessoal da geografia, da cartografia, né, trabalha muito aí essa parte de mapas, né? Então, a gente tem uma escala pequena. E talvez tenha os mapas de uso e ocupação do solo, talvez do país todo, onde predomina mais pastagem, onde predomina mais culturas, né, tipo café, soja. Aí, por exemplo, você tem lá Mato Grosso, onde tem mais algodão, uso e ocupação do solo, né? Seria outro tipo de mapa, né? E tem os mapas temáticos, né, que a gente denomina aí, né, esses mapas. A gente pode ter vários mapas aí, né, de diferentes temas, né? Carta topográfica, e na carta topográfica a gente vai ter representação, né, de mais detalhes. Então, a gente vai ter cursos d'água, vai ter as curvas de nível, né, indicando a altitude, vai ter, talvez, área urbana, ferrovias. Então, numa carta topográfica, né, a gente vai ter um maior detalhamento, né, do que no mapa. E na planta, talvez planta de um bairro, né? Então, a gente vai ter lá nome de ruas. Então, a gente vai conseguir, talvez, enxergar, né, uma maior quantidade de detalhes. Ou talvez planta de uma chácara, né? E você tem lá as divisas internas, né? Área de fruticultura, área de pastagem, área de reserva legal, área construída. Então, a gente teria uma maior quantidade, né, de detalhes na planta, tá? Então, vou só abrir aqui uma carta topográfica de município, só para vocês terem uma melhor noção aí. Vou pegar essa carta aqui que eu estava tá com o arquivo salvo, que é do município de Uberlândia, tá? Vou aumentar o zoom aqui. Então, na carta, a gente tem uma grande quantidade de detalhes, tá?
Então, deixa eu só pegar a parte de cima aqui, né, que tem muitas informações, né, aí Então, aqui no caso, é uma carta elaborada pelo IBGE. Então, uma carta na escala 1 para 50 mil, tá? Então, a gente tem aqui, né, a longitude, aqui, né, indicando aqui os meridianos. Então, a gente tem a longitude, a latitude aqui. Aqui a gente está em 48 graus e 30 minutos a oeste, né, 18 graus e 45 minutos, né, de latitude sul. Então, a gente tem aí, né, um maior detalhamento que no mapa. Então, se essa carta foi elaborada num determinado ano, claro que o uso e ocupação do solo, isso aqui vai modificar ano após ano. Talvez uma área que era milho, talvez ela pode ser atualmente soja, talvez a gente poderia ter talvez áreas de pastagem que se converteram em lavouras e tudo mais. Então, a gente vai ter representação de áreas de cultivo. Então, a gente pode ver aqui, né, representação de cursos d'água. Então, a gente vai ter o quê? Cursos d'água perenes e cursos d'água intermitentes, né, onde tem essa falha aqui, né, essa pontuação. Talvez é um curso d'água, né, que ele não tem escoamento, né, durante todo o ano. Talvez em alguns meses, né, ele seca. Então, seria um curso d'água intermitente. E pelas curvas de nível do terreno, né, que são essas linhas marrons, dá para a gente ter uma noção, né, de como que é o relevo. Então, quanto mais distante uma curva da outra, tipo, por exemplo, aqui, ó. Então, a gente tem uma parte do relevo, né, que é mais plana. E onde as curvas de nível são mais próximas, então, tipo aqui, por exemplo, Rio das Pedras, então bem próximo aqui, né, nas margens aqui do Rio das Pedras, então a gente tem o quê? Um relevo mais acidentado. Então, dá para a gente ter uma noção aí, né, de como que é o relevo. E essas curvas de nível, né, nos vales de drenagem, elas têm um formato de V. Não sei se vocês estão percebendo aqui, ó. Então, aqui tem um córrego, o córrego da divisa, né? Então, as curvas de nível, elas vão fazer isso aqui, né? Elas têm um formato de V. Então, nós vamos contornar lá o relevo, talvez aqui mais próximo de uma nascente, né? Ela vai fazer aqui o formato de V e tudo mais. Então, nos vales, então todos os vales aí que a gente considerar, né, tem esse formato de V, tá? As curvas de nível. Aí, por exemplo, a gente vai ter pontos de maior altitude. Então, por exemplo, aqui é 819, seria o ponto de maior altitude. E, no caso, é uma elevação, né? Aqui onde está o 843, também é um ponto de maior elevação. E nesse caso aqui, ó, as curvas de nível, elas têm uma distância vertical, um desnível, né, de 20 metros uma da outra. Então, por exemplo, aqui segue o ponto 843, essa aqui é a curva de 840, aqui eu tenho a curva 820, a curva 800, depois a 780, 760 e assim por diante. Então, observando a carta, dá para a gente ter uma noção de como que é o relevo, diferente de um mapa, né? Então, um mapa com uma escala pequena, né, a gente não tem como visualizar, né, como que é esse relevo. Então, a gente pode ter construções rurais também, né, representadas, o galpão, então, uma série de detalhes aí, né, na carta topográfica. Viveiro, áreas de cultivo, né, soja, milho, áreas de, no caso, eucalipto, piscicultura, né, avicultura e tudo mais, né? Então, a gente tem... Talvez, por exemplo, numa carta de município, a gente tem na área urbana, mas só que com o passar do tempo, essa área urbana ela pode ter expandido. Então, não é uma tarefa fácil, tá, para quem trabalha nessa parte aí, né, de elaboração de cartas topográficas, né, fazer essa atualização, né, todos os anos. Então, geralmente, né, o IBGE atualiza essas cartas, né, a cada 4 anos ou até mais, tá? Essa carta aqui mesmo, acho que ela não é tão recente, tá? Então, aqui seria a área urbana, né, do município de Uberlândia, da cidade de Uberlândia. Aí a gente tem uma série de informações, né, na legenda. Aí tem rodovias também, a parte de pavimentação, né? Então, por exemplo, rodovias pavimentadas, sem pavimentação, ferrovias, limites, né, intermunicipais, talvez limite internacional aqui não vai aparecer, né? Então, limites entre municípios,
elementos da vegetação, né, como a gente falou lá, né, áreas de cerrado, café, áreas de reflorestamento, né, eucalipto, a parte de hidrografia. Então, há uma série de detalhes, né? A gente tem duas escalas. Então, a gente tem uma escala de declividade e uma escala planimétrica, né? Então, essa escala 1 para 50 mil é a escala do mapa planimétrico. Já essa escala de declividade seria o quê? A escala de inclinação. Então, por exemplo, se eu pegar uma curva, então, por exemplo, se essa escala de declividade aqui medir, vamos supor, 5 centímetros aqui. Então, no mapa, onde a gente tiver uma curva de nível que tiver a mesma distância que está aqui na escala, então a gente teria uma inclinação, né, de 1 grau. Essa escala de declividade, ela representa a inclinação do relevo, né, em graus. Então, quando a gente tem duas curvas bem próximas uma da outra, como lá próximo, lá onde a gente citou lá, né, o córrego da divisa, acho que é córrego da divisa mesmo, né? Então, aí a gente teria uma inclinação maior, né, uma declividade maior. Aí tem lá a equidistância das curvas, né? Então, no caso, a 20 metros, né, nessa carta aqui que a gente abriu. Então, a gente tem uma série de detalhes, tá? Aí na carta topográfica, na questão de norte magnético, norte geográfico, norte quadrícula, declinação magnética. Essa declinação magnética, ela varia também, né, ao longo dos meses do ano, né, conforme aí, né, a inclinação, né, do globo terrestre. Então, a posição do norte magnético, né, nem sempre é a mesma, tá? Diferente aí, né, do norte geográfico. Aí tem, por exemplo, áreas de represamento de água. Então, por exemplo, quando a gente vê, talvez tenha lá um curso d'água, né, um curso d'água intermitente. Então, geralmente, isso aqui vai indicar um barramento, né, uma barragem e um represamento de água. A gente tem uma série de represamentos de água, né, aí nessa represas, né, aqui também, né, um represamento de água. Então, eu abri aqui mais para vocês terem uma noção, tá, pessoal, aí da quantidade de detalhes, tá, de uma carta topográfica. Então, vamos voltar aqui, né, no nosso arquivo. Então, a gente falou aí das curvas de nível. Em alguns países, são países onde tem pouca disponibilidade de área para cultivo, o que o pessoal faz? O pessoal constrói, né, terraços, que eles dão o nome de terraço em patamar, para cultivo. Então, cada terraço desse, né, poderia ser considerado uma curva de nível, se a gente fosse representar isso aqui no mapa. Então, a gente tem aí, né, terraços em patamar, né, em diferentes cotas, tá? Então, isso aqui é uma prática que não é utilizada aqui no Brasil, né, porque aqui a gente tem uma grande disponibilidade, né, de áreas planas para cultivo. Mas países com topografia mais inclinada, né, mais acidentada, então o pessoal, né, faz aí, né, a sistematização de terreno para possibilitar o cultivo, tá? Então, por exemplo, o cultivo do arroz, né, em tabuleiros, né, de irrigação por inundação, o pessoal faz muito esse tipo, né, de prática aí, né, faz a sistematização de terreno, constrói lá diques ou camalhões, né, de solo para fazer a irrigação por inundação. Construção de tabuleiros, né, no caso. Só que não é uma prática de baixo custo, né, porque envolve muito aí, né, então a gente tem um alto custo aí, né, para a construção aí, né, desses terraços em patamar, né, para cultivo. Então, aqui um outro exemplo de área de cultivo, do arroz inundado, né? Aqui nas Filipinas. Então, os países aí que tem pouca disponibilidade de área, né? Então, pessoal, porque aqui no Brasil, né, então, muitas áreas aí, né, áreas muito inclinadas, ou impostas, né, talvez próximo a cursos d'água, então são áreas de preservação permanente. Ou áreas destinadas e a reserva legal, né? Áreas aí com inclinação de mais de 30 graus, então dificulta aí, né, o cultivo. Até mesmo o rendimento das máquinas agrícolas, né, é muito maior, né, numa área mais plana. Então, devido à dificuldade aí, né, de mecanização de áreas muito inclinadas. Talvez no Espírito Santo, né, onde tem muita serra, o pessoal cultiva, né, café conilon em áreas de serra.
Então, plantio em nível. Então, nesse caso, não é recomendável, né, fazer uma movimentação de solo. Então, tem que fazer o quê? Cultivo de alguma cobertura morta, né, para melhor conservação de solo. Então, no Espírito Santo, né, tem muitas áreas acidentadas, né, de café conilon em locais de serra, tá? Característica das curvas de nível. Então, todos os pontos de uma curva de nível têm a mesma altitude, né, ou cota. Então, aqui são alguns parâmetros aí, né, para a gente compreender melhor. Então, uma curva de nível raramente tangencia outra curva de nível. Então, raramente vai acontecer de uma curva de nível, aliás, duas curvas de nível, né, fazer isso aqui, ó, tangenciar, né, ou tocar. Então, por exemplo, se eu tiver duas altitudes diferentes, né, tiver uma altitude 60 e uma altitude 40. Então, para isso acontecer, né, eu teria que ter o quê? Talvez um penhasco, ou mesmo um paredão rochoso, uma falha geológica, né, com um desnível, né, de 20 metros ali naquele ponto, onde essas curvas, né, se tangenciam. Seria um pico, né, professor? Isso. Então, não que acontece, mas, por exemplo, talvez Chapada dos Veadeiros, não sei se alguém de vocês conhece lá, né, que tem muito penhasco rochoso, então, talvez alguns mapas, né, vão trazer aí, né, curvas de nível que se tangenciam, tá? Talvez curvas aí que estão com distância aí de 15 metros, 20 metros, a gente pode encontrar aí, né, mas é algo raro, tá? Curvas de nível não se bifurcam ou se cruzam, então a gente não pode ter, né, duas curvas de nível se cruzando. Só se for um caso de falha geológica, né, tiver um rebaixamento de relevo de um lado, um sorrimento de outro, mas na prática, né, é uma situação rara. Curvas de nível atravessam horizontalmente declives. Então, as curvas de nível, elas vão indicar também, né, o sentido de escoamento da água da chuva. Então, por exemplo, se eu tiver lá um divisor de água, né, entre duas bacias hidrográficas, uma elevação, então a água da chuva que cair no topo, então parte vai escoar, né, para uma direção e outra parte vai escoar para outra direção. Então, o escoamento de água da chuva, ele tende a ser o quê? Perpendicular às curvas de nível, tá? Então, se a gente fosse imaginar ali um ângulo, né, entre a curva e o escoamento, a gente teria um ângulo de aproximadamente 90 graus. Então, as práticas, né, mecânicas e de conservação de solo, cultivo, então ele tem que seguir, né, as curvas de nível do terreno. Para conter aí, né, diminuir a velocidade, né, do escoamento. Então, as curvas de nível aí vão nos dar uma noção, né, para onde a água vai escoar. Então, em elevações, né, o lado de dentro da curva é o lado mais alto do terreno. Aqui são algumas características, né? Talvez aqui fica um pouco repetitivo. Quando uma curva de nível é atravessada por uma rodovia, esta apresenta um aclive ou declive. Outra coisa também, né? A gente tem muita rodovia, morro abaixo, morro acima, né? Que propicia erosões, né, nas laterais. E talvez a gente tenha as curvas de nível do terreno, num sentido. Talvez a gente tenha lá, vou colocar aqui duas curvas de nível. Então, se uma rodovia, né, atravessar curva de nível, né, nesse sentido, então se eu tiver aqui, por exemplo, cota 80, ou altitude 80, e aqui 50. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter aqui um aclive, e aqui vai ter um declive, né? É o que está dizendo aqui, né, que talvez a gente olhe numa carta topográfica, ou até mesmo quem vai fazer, ou vai viajar, né, talvez por uma rodovia, né, dá para ter uma noção de questão de subir aclives, locais que tenha aclives, trechos da rodovia que é muito íngreme, né? Talvez questão aí de quem vai transportar grãos, por exemplo, né, vai fazer transporte de grãos, né, numa rodovia, talvez em uma carreta, né, para transportar grãos. Então, olhando num mapa plano e altimétrico, né, numa carta topográfica, né, dá para ter uma noção, né, de locais acidentados, né, em rodovias, né, subidas, aclives e declives.
Curvas de nível muito próximo entre si representam terrenos mais íngremes, né? Aquilo que a gente falou. Então, se a gente vê esse esquema aqui, então a parte de cima aqui são as curvas e aqui o perfil do relevo. Então, a gente tem a parte mais inclinada, né? Onde as curvas são mais próximas. E um outro esquema, então, só para a gente entender aí, né? De como que a distância aqui entre as curvas, né? É representada, né, quando a gente faz o perfil. Então, a gente vai ter aí, né, então aqui a gente tem a equidistância de cotas, né, ou altitude, só que aqui a gente vai ter o quê? Uma maior distância horizontal, né, entre os pontos. Então, a gente vai ter distância horizontal, né, e distância vertical. DV, né, ou DN, distância vertical. A gente já falou lá na carta, né, curvas de nível em forma de V são atravessadas por vasos de drenagem. Aqui o escoamento também já falando, escoamento de água da chuva, né, a água pluvial é perpendicular às curvas de nível. Então, quando a gente observa, talvez a gente tenha lá no mapa, lá, né, a parte da hidrografia. Então, se a gente observa as curvas de nível, dá para a gente ter uma noção, né, de como que é o escoamento de água da chuva, né? Onde que seria, né, daria para traçar, né, uma linha onde que seria o divisor de água, né, aí no escoamento. E a água que cair ali na elevação, né, ela vai escoar para diferentes direções, né, conforme as cotas do terreno. Finalidade de aplicação dos mapas planialtimétricos. Então, a gente tem várias áreas, né, que demandam aí, né, o uso, medições, né, da altimetria, o uso da altimetria, né, ou a elaboração, né, de mapas planialtimétricos, por meio dessa representação do relevo. Então, por exemplo, terraplanagem, então qualquer construção, né, seja construção rural, construção civil, né, requer terraplanagem. Então, por exemplo, rodovias, construção de represas, né, o que mais? A gente tem a terraplanagem da área. Então, a gente precisa fazer o quê? Talvez até mesmo a construção, né, de um campo de futebol, né, um gramado aí, né, para prática esportiva, então tem que fazer uma terraplanagem. Rodovias, na agricultura, né, a gente tem sistematização de terreno na irrigação, né, por exemplo, a irrigação por superfície, irrigação por inundação, principalmente, né, na cultura do arroz. Então, tem que fazer lá terraplanagem, né, questão de construção, né, dos tabuleiros. Então, por exemplo, a maior parte do arroz consumido no Brasil, né, é proveniente, né, de cultivo em áreas irrigadas, né. E, geralmente, o pessoal utiliza, né, a irrigação por inundação, né, principalmente, né, no Rio Grande do Sul, onde predomina aí nesse cultivo. Construção de terraços também, então requer aí, né, talvez um levantamento, né, do plano altimétrico da área, cotas do terreno, né, declividade do terreno. Na engenharia civil, né, construção de edifícios, pontes, viadutos, várias obras aí, né, demanda levantamento plano altimétrico. Por exemplo, rede de esgoto, rede de distribuição de água. Então, por exemplo, pessoal da Saneago, né? Talvez até mesmo para construir, né, uma caixa d'água, talvez para distribuição de água nos bairros, né? Então, requer fazer um levantamento topográfico, né, para definir, né, um ponto de maior cota ou de maior altitude, né, para ter uma caixa d'água principal, né, para um escoamento de água, né, por gravidade. A mesma coisa, né? Rede de esgoto. Então, por exemplo, seja numa fábrica ou mesmo o escoamento de água da chuva, né? Os bueiros aí, né? Onde o pessoal vai fazer a canalização de água. Talvez, no caso, o escoamento por gravidade. Então, precisa, né, de um levantamento de cotas do terreno para não ter problema também, né, de alagamento, que é o que acontece muito nas grandes cidades, né? Então, devido à pavimentação asfáltica, a gente tem, né, o alagamento aí, né, de ruas, de bairros completos, né, devido ao problema do escoamento. Talvez uma obra mal dimensionada também, né, questão de diâmetro de tubos, né, ou de manilhas, declividade, porque quando a gente tem uma pequena declividade, então
Então, numa rede de esgoto, teria que utilizar tubos de maior diâmetro, porque ali a gente vai ter uma velocidade menor, né, do escoamento de água da chuva. Importante também, né, os levantamentos plano e altimétricos, né, na área ambiental, né, quando a gente fala de área de reserva legal, né, área de preservação permanente. Então, por exemplo, a reserva legal, então, sempre que possível, né, destinar, né, as áreas, né, de maior declividade, por questão, né, de conservação de solo, né? Então, vai ter menos perda de solo, né, nessas áreas, né, do que destinar elas, né, para cultivo. Terraplanagem, que são algumas situações, né, aí, né, para cada atividade nessa. Então, no caso da terraplanagem, então a gente precisa, geralmente faz, né, estimativa de volume, né, volume de terra. Então, no caso aí, né, de construções, até mesmo para estimar custo, talvez custo com transporte, né, de terra ou de solo, custo com horas máquina, né, para corte e aterro do terreno. Definição da linha de grade. Então, quando a gente faz uma sistematização de terreno, né, a gente vai ter uma linha de transição, né, que vai separar ali, né, o corte e aterro. Depois a gente vai estar falando disso aqui mais adiante, tá? Porque geralmente a gente utiliza o volume de corte, né, para fazer aterro, dependendo aí da finalidade, né, ou da atividade, né, que a gente vai estar trabalhando. Então, por exemplo, talvez para cultivo, a gente não pode ter, né, uma grande altura de corte. Então, a gente vai ter problemas aí, né, na fertilidade de solo. Talvez, por exemplo, a construção de um gramado, né, para implantar um gramado esportivo. Então, o material ali, né, aquele solo, talvez ele tenha que ser substituído para fazer o cultivo, ou mesmo numa irrigação por inundação. Então, a gente não pode ter, né, uma grande profundidade de corte. Então, vai estar expondo aí, né, camadas de solo, né, inadequadas, né, para cultivo, né, ou que demandam uma correção aí, né, do pH e tudo mais. Taludes, né, de barragens. Então, no caso, as barragens de terra, para ter ali a estimativa, né, de volume de água armazenada, ou até mesmo a área alagada, né. Talvez numa propriedade, né, não é interessante, né, ter um alagamento de uma grande área. Então, quando tem uma grande área alagada, né, vai aumentar a evaporação, talvez a vazão do curso d'água nem é suficiente, né, para atender a demanda de evaporação da água. Talvez se for uma área muito grande, né, o reservatório pode nem encher de água, né, se a vazão for pequena e tiver lá uma alta evaporação. Então, o levantamento plano e altimétrico ele é importante, né, para saber essa área alagada, estimar o volume, ou até mesmo para definir o traçado, né, do aterro aqui, né, a crista de uma barragem, tá? Rodovias. Então, nas rodovias, né, a gente pode ter curvas horizontais e verticais. Então, quando a gente tem uma inclinação, então, por exemplo, quando a gente tem uma elevação, né, um aclive muito íngreme, talvez o objetivo da terraplanagem, né, é o que é apenas minimizar aquela declividade. Talvez uma área muito íngreme, né, tem que fazer o quê? Um corte de parte daquela elevação. E aí teria o quê? Que aterrar parte, né, do traçado ali da rodovia e cortar, né, outra parte. Então, teria corte e aterro. E aí, dependendo do objetivo, né, talvez nem sempre, né, o material de corte, né, possa ser utilizado no aterro. Talvez em obras aí, né, que demanda compactação. Talvez tenha um material muito arenoso, né, que não compacta. E talvez para aterro, né, quando uma pavimentação asfáltica, né, que tem que fazer uma compactação, talvez o material, né, não seja o mais adequado, tá? E tem que fazer uma substituição. Então, a gente tem várias situações aí, né, que demandam aí medições, né, de desnível, declividade, fazer terraplanagem. Então, por exemplo, questão de construção de muros de arrimo, né, talvez a gente vê muito esse tipo de situação aqui, né? Por exemplo, aí região sudeste, aí, né, no litoral, Rio de Janeiro,
Espírito Santo. Então, o pessoal faz muito esse tipo aqui, né, de contenção, né, o muro de arrimo para conter, né, o deslizamento de terra. Então, as obras de rodovias, né, demandam muito aí, né, os levantamentos plano e altimétricos, né? Então, todo tipo de construção aí, né, vai demandar máquinas, né? Então, vai demandar uma sistematização, né, de terreno. Na agricultura, né, como a gente já citou, né, os terraços, implantação de carreadores na lavoura, né, então, no caso, para escoar a produção também. Então, é importante que esses carreadores, né, sejam em nível, para não criar ali, né, erosões na área de cultivo. Talvez a gente vai ter lá uma compactação, né, no carreador. Se esse carreador for construído morro abaixo, a gente pode ter um grande volume de água, né, e ocasionar ali uma erosão. Então, recomendável, né, que eles sejam em nível, tá? Perpendicular aí, né, ao sentido do escoamento da água da chuva. E a gente já citou, né, irrigação por inundação, irrigação por sulcos também. Então, quando a gente dimensiona, né, um sistema por sulco, a gente tem o quê? Um tempo de avanço da água no sulco. Acredito que vocês ainda vão ver lá, né, fazer, né, a disciplina de irrigação. Então, a gente tem que ter uma declividade, né, para o escoamento de água, né, por gravidade. Então, para regiões aí, né, que talvez ainda utilize a irrigação por sulco, né, seja talvez uma pequena propriedade, então, importante aí, né, a declividade para propiciar o escoamento, seja na irrigação por sulco ou na irrigação por inundação, né, declividade de tabuleiros, né, de irrigação. Aí a gente tem, por exemplo, terraceamento. Então, a gente pode ter diferentes formas de fazer terraceamento, né, para áreas planas, para áreas inclinadas. Então, a gente pode ter terraços, né, para condução ou para diminuir, né, a velocidade da água. Pode ter terraço apenas para infiltração, né, quando o terraço ele é em nível. Situações também, né, que a gente demanda escoamento de água. Então, por exemplo, canais de água para irrigação. Talvez algumas regiões, aí, né, como o norte de Minas, lá nos projetos lá, né, que utiliza a água do São Francisco, né, projeto Jaíba. Então, o escoamento de água, né, em canais, então ele tem que ser, tem que fazer o quê? Um levantamento, né, altimétrico antes, né, de cotas do terreno para a construção de um canal. Então, a gente vai ter o escoamento, né, de um ponto de maior cota para pontos, né, de cotas menores. Então, tem que fazer um levantamento altimétrico aí, né, por onde esse canal, né, irá ser construído, né, para ter o escoamento por gravidade. E a gente já citou, né, o cultivo do arroz. Uma outra técnica aí, né, que o pessoal tem utilizado na Ásia, a risipicicultura, que seria o cultivo de arroz, né, com peixes, tá? Então, a gente teria aí, né, um uso, vamos dizer, um melhor aproveitamento dessas áreas, né? Então, já que demandaria aí, né, um alto investimento aí, né, para fazer aí a sistematização de terreno, talvez para obter também, né, um maior retorno aí, né, nas duas atividades, né? Então, no caso, piscicultura e agricultura. Outras situações de sistematização, né, é construção, né? Então, no caso, aí, todo piso aí, né, de construção, né, ele tem que ter uma cota maior, né, do que as cotas ali mais próximas, ali, né, cotas externas, para não ter problema de alagamento de água, né. Isso, quase toda construção aí, né, que tem que aterrar, né, a parte interna do piso. E nessa sistematização, a gente pode ter construções também, né, com pisos que têm uma pequena declividade. Então, por exemplo, galpões, né, para bovinocultura leiteira, talvez tenha lá uma pequena declividade, talvez uma declividade lá de 1%, para ter o quê? Para fazer ali, né, o escoamento de água, né, talvez a lavagem de uma sala de ordenha, né, então tem que ter lá uma pequena declividade, né, para não ter, para que esse piso enxugue o mais rápido possível. Então, a gente tem várias situações, né, de terraplanagem. Aqui a gente tem um exercício, tá?
Então, vamos resolver aqui rapidamente. Acho que a gente teve um atraso aí, né? Acho que a parte dos equipamentos, né? Depois a gente deixa para um próximo encontro. Então, é o seguinte, aqui a gente tem alguns valores de cota de terreno, tá? Então, pediu aqui, estão visando sistematizar um terreno para plantio de um gramado, campo esportivo, determine a cota média, o número de pontos de corte e de aterro, as profundidades de corte e aterro e o volume de solo movimentado, sendo o espaçamento entre pontos de 15 por 15. Então, cada ponto aqui vai representar uma área, equivalente a 15 por 15. Então, se a gente determinar aqui uma cota média, então a gente teria que fazer o quê? Teria que somar todos esses pontos. Então, a gente tem aqui 20 pontos, né? Então, tem 20 cotas. Então, na sistematização de terreno, a gente faz isso. Então, para adiantar aí, né, para vocês que já têm uma noção aí, né, de como fazer essa sistematização. Claro que a gente teria que instalar o equipamento num ponto e fazer visadas, né, fazer irradiação, né, nos demais pontos do terreno e levantar as cotas. Então, a gente vai ter pontos aqui mais altos. Então, a gente tem o que? A irregularidade, né, na superfície do terreno. Então, vai ter pontos mais altos, pontos mais baixos. Eu não sei se eu coloquei a resposta aqui. Eu coloquei a resposta aqui, mas depois vocês conferem lá, tá? Então, a cota média. Então, somando aí os 20 valores e dividindo e fazendo a divisão por 20. Então, chegou numa cota média de 0,27. 25, aqui não deu um valor exato, né, até poderia arredondar. Então, tem o valor da cota média. Então, se eu quero nivelar o terreno, então, se eu tenho um cota acima da média, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer corte. Então, aqui eu teria que fazer corte, aqui eu teria que fazer corte, aqui eu teria que fazer o quê? Está abaixo da média, eu teria que fazer aterro, né? Eu tenho que fazer aterro, aqui eu tenho que fazer aterro, e assim por diante. Então, aqui eu acho que não tem nenhum valor, né, com valor exatamente igual à média. Então, a gente teria aqui, ó, corte. Então, o ponto está com cota mais alta, né, do que a média. Então, a gente teria aí vários cortes, né? Então, nessa parte aqui é mais corte. Desse lado direito, a gente tem aterros, né, que está menor que 0,27. Aqui seria corte, 0,27 aqui ficou abaixo, né, que seria aterro, corte, aterro. Então, aí, ó, deu um total de 9 cortes, acho que é isso mesmo, né? Só conferindo aqui, né? 5, mais os 4 aqui, 9, né? Eu teria 9 cortes e 11 pontos de aterro, tá? E nem sempre o volume de corte é suficiente para aterrar, tá? Então, quando a gente vai atender uma declividade, talvez a gente tenha que transportar, né, material, solo, né, de uma outra área ou de um outro local. Então, nesse caso, quando a gente vai nivelar para ficar plano, nesse caso, sim, né, a gente teria um volume aproximadamente igual. Agora, se for uma obra, né, que tem que fazer compactação de solo, aí certamente a gente demandaria, né, material de um outro local. Talvez o volume, né, de corte não seria suficiente para aterro. Então, a gente demandaria aí, talvez, né, em torno de 30% a mais, né, de material, né, dependendo aí, né, do grau de compactação desejado, para fazer essa sistematização. Mas, no caso de uma área de cultivo, né, não vai fazer compactação, né, do terreno. E como que a gente faria, né, o volume de corte? Então, para fazer o volume de corte, a gente teria que fazer o quê? A gente teria que somar os cortes. Como que a gente faria essa soma? Eu não sei se eu coloquei aqui, mas a gente teria que pegar cada cota dessa, a cota média menos a cota original do terreno. Eu não coloquei aqui, não. Então, por exemplo, nessa figura aqui, então a gente teria aqui... Eu vou fazer só uma aqui, só para vocês entenderem. A cota média deu 0,27, né? Então, a cota média deu 0,27. Então, eu teria que pegar essa cota média, 0,27, 25,
menos a cota original de cada ponto. Então, se eu pegar ali o primeiro ponto, né, que é 0,57, vou fazer só 2 aqui, pessoal. Então, por exemplo, deu negativo. Então, negativo quer dizer que eu tenho que retirar material, tá? Tem que subtrair material. Então, nesse caso, eu tenho um corte. Então, eu teria um corte de menos 0,2975. Então, menos, estou escrevendo aqui, né? 0,2975. Então, aproximadamente aí, né? 29 centímetros. Então, aqui eu teria corte